Paz e graça, queridos. Nesse vídeo vamos observar algumas nuances sobre silabificação e algumas regras, pois são as regras de silabificação que nos ajudarão a pronunciar corretamente as palavras em grego. Nós já estamos diante de uma obra, a obra do professor Christian Castro, que tem por nome grego bíblico unidade 1, Fundamentos do Grego do Novo Testamento, Fonética. Vamos para a página 25, onde iremos observar algumas regras de silabificação ou de separação de sílabas, tá? Nós já estamos aqui na página 25, tá? Silabificação. Bom, aí nós temos a seguinte leitura. Assim como é importante aprender como pronunciar corretamente as letras, também é importante pronunciar corretamente as palavras. Mas, a fim de pronunciar uma palavra grega, você precisará dividi-las em suas sílabas. Esse processo é chamado silabificação. E existem duas maneiras de aprendê-lo. Primeiro ponto, reconhecer que as palavras em grego são silabificadas, de modo basicamente igual às palavras em português. Segundo ponto, aprender algumas regras básicas de silabificação. É essencial que você domine o processo da silabificação, pois de outra forma nunca conseguirá pronunciar as palavras de modo consistente e terá dificuldade em memorizá-las e em comunicá-las. Bom, a primeira regra nos diz assim: existe uma só vogal ou ditongo por sílaba. Existem, portanto, tantas sílabas quantas vogais ditongos. Primeiro vocábulo: semeron. Nós temos 3 sílabas. Cada sílaba contém uma consoante e uma vogal. No próximo vocábulo, basileia. Olha que interessante. Eu quero que você frise aqui na paroxítona, basileia, tá? Basileia. Aqui nessa sílaba nós temos o lambda acompanhado de ditongo. Logo, o ditongo aqui nesse quesito não é separado, tá? Então a consoante ela se junta, ela acompanha o ditongo, tá formando uma sílaba. Basileia, da basileia, nesse quesito aqui. Bom, a próxima regra nos diz assim: uma consoante sozinha, não um agrupamento entre duas vogais, acompanha a vogal seguinte. Se a consoante for a letra final da palavra, acompanhará a vogal anterior. Nós temos aqui, ó, ofelemata. Veja que nós temos aqui o mi entre a vogal alfa e a vogal eta. Logo, ele vai acompanhar a vogal seguinte, que seria o alfa. Próximo vocábulo nós temos aqui, ó, epiusion. Nesse caso, na última sílaba, nós temos o ni como a letra final da palavra. Então, ele vai acompanhar a vogal anterior, que no caso seria o ômicron. Próxima regra nos diz assim: duas vogais consecutivas que não formam um ditongo ficam separadas entre si. Olha que interessante. Aqui nós temos, ó, uranios. Então veja que aqui nós temos duas vogais, o iota e o ômicron. Como eles não formam um ditongo, eles se separam. Uranios. Bom, no próximo vocábulo nós temos ressaias. Olha que interessante. Aqui nós temos o iota. Acima do iota nós temos um sinal que é chamado de diérese ou trema. Essa situação ela indica uma separação do ditongo. Ela quebra o ditongo. Logo nós temos uma separação do alfa e o iota. Então o iota ele se separa do alfa, tá? Ressaias.
nesse quesito aqui. Próxima regra nos diz assim, ó: um conjunto de consoantes que não podem iniciar uma palavra é dividido e a primeira consoante acompanha a vogal anterior. No caso, en prosten, nós temos aqui o mi e o pi, mi e o pi. Como eles não iniciam, não podem iniciar a palavra, eles se separam. Próximo vocábulo, nós temos arres ou arques. Nesse caso, o ro, o ro, o ri, o ki, eles se separam, pois eles não podem iniciar uma palavra. Próxima regra nos diz assim: um conjunto de consoantes que pode iniciar uma palavra acompanha a vogal que o segue. No caso, ri e ro, eles acompanham a vogal seguinte, que seria no caso o iota. Christos, no caso do segundo vocábulo. Anastrefo, veja que existe uma separação aqui da preposição aná, porém nós temos aqui a separação, tá? A separação da preposição aná. Nesse quesito nós temos estrefo. Então o sigma, o tal e o ro, ele vai acompanhar a vogal seguinte, que no caso seria aqui o epsilon. Então anastrefo. Muito interessante aqui. Bom, próxima regra nos diz assim: as consoantes duplas são divididas entre si. As consoantes duplas são divididas entre si. Aí no caso de apangelomen, nós temos aqui 2 gamas separados e 2 lambdas separados. Próximo vocábulo, o segundo vocábulo, parecia. Nesse caso aqui, nós temos 2 ro, porém eles se separam de acordo com a regra. Próxima regra nos diz assim: qualquer consoante seguida por mi ou ni acompanha a vogal que o segue. Nós temos aqui 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, etnesin. Veja que nós temos o teta e o ni. O ni, ele acompanha a vogal seguinte, no caso seria o epsilon. Próximo vocábulo, nós temos aqui é o pneuma. Veja que interessante. Aqui na última sílaba, nós temos o mi acompanhado da vogal seguinte, que no caso seria o alfa, de acordo com a regra. Próxima regra nos diz assim: as palavras compostas são divididas no ponto de junção. Veja, anticristos. Então veja que a preposição aqui, ó, anti é separada de Christos, tá? Anti separada de Christos, tá? E no caso aqui, ek é separada de baló, tá? Baló, de acordo com a regra. Bom, olha que interessante. Na língua grega, uma sílaba pode ser longa ou breve. A sílaba longa é aquela que contém uma vogal, tá? Uma vogal longa ou um ditongo, tá? Ou um ditongo. Veja 2 exemplos aqui. Olha que interessante. Antropos, mas eu vou marcar onde está a vogal longa aqui, tá? No caso seria aqui a vogal longa. Veja o ômega indicando que a sílaba ela é longa, tá? A vogal longa está indicando que a sílaba ela é longa. No caso do segundo vocábulo, nós temos um ditongo, está indicando que a sílaba também ela é longa. Bom, aí por último nós temos aqui, ó, sílaba breve é aquela que contém uma vogal breve. Olha que interessante. Aí nós temos aqui um exemplo, um vocábulo logos.
Então veja que nós temos duas sílabas longas por causa do Ômicron. Isso aqui na verdade, é uma vogal breve, que indica que a sílaba ela também deve ser breve, tá? Então fiquem todos na paz do Senhor. Essas são algumas observações, algumas regras que observamos concernente à silabificação, tá bom? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa obra maravilhosa aqui. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus Cristo.